Olá. Chegamos aqui no Dia do Voluntário, um dia de festa, um dia de celebração. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa noite de festa. São 25 anos de programa GESC. Eu sou Ana Aurélia Pereira, eu sou membro da diretoria do programa GESC, do Instituto GESC, mas antes de qualquer título, eu, como muitos dos que estão aqui e muitos dos que aqui serão lembrados, eu sou voluntária. O Instituto GESC chega a esse momento de festa com muito orgulho da sua trajetória. Mas, acima de tudo, chegamos aqui tomados de um imenso sentimento de gratidão. Gratidão ao grupo de executivos e ex-alunos do MBA da FIA, que, em 1993, decidiu que era preciso e que era possível contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e mais solidária. Esse grupo, que, irmanado pelo sonho de um Brasil melhor, movido pela vontade de fortalecer a sociedade civil brasileira e, a partir do compartilhamento de suas habilidades e conhecimento, fez nascer o programa GESC. Agradecemos à FIA, que proporcionou o encontro desses executivos e apoiou suas iniciativas para instrumentalizar esse sonho. A FIA, que também abriu as portas e ofereceu a sua infraestrutura para receber e acolher os empreendedores e as organizações sociais que participaram de cada edição do programa GESC. Gratidão aos professores e professoras que, ao longo destes anos, têm compartilhado de forma generosa e afetuosa, oferecendo às organizações ferramentas e recursos que possam contribuir para o seu desenvolvimento e para a ampliação do seu impacto positivo. Também somos muito gratos ao trabalho dos coordenadores e coordenadoras que garantem, que apoiam as organizações, os consultores, muitas vezes motivando e estimulando, garantindo que ninguém fique para trás. Agradecemos aos mais de 1.700 consultores que, ao longo de todo esse tempo, se identificaram com o propósito e, conjuntamente, dedicaram mais de 500.000 horas de trabalho voluntário, colaborando com o aproveitamento e o desenvolvimento das organizações, com competência, mas com muito carinho. Esses consultores são parte fundamental e o diferencial do programa GESC. Gratidão às mais de 1.000 organizações da sociedade civil, formalizadas ou não, que passaram pelo programa GESC. São pessoas que acreditam na força transformadora do conhecimento e que se empenharam nas aulas e nas atividades do programa GESC. As OSCs, como costumamos chamar, ensinam o que nenhum livro, nenhum curso, nenhum manual é capaz de ensinar. Ensinam a vontade de mudar o mundo, o que é lutar por um propósito, o que é querer construir um mundo melhor. E são elas que nos ensinam e que nos retroalimentam a continuar nessa batalha. Gostaria de chamar ao palco o nosso presidente, Cláudio Dutten-Heffner, para falar em nome do Instituto GESC. Bom, boa noite. Obrigado, Ana. Bem-vindos a todos. Antes de eu começar formalmente, primeiro falar do dia de hoje, né? Hoje é Dia Internacional do Voluntariado e nós aqui formamos um grupo de voluntários, né? Essa data não foi escolhida à toa para fazer essa festa. Ela foi pensada há bastante tempo e a razão dessa data é porque nós somos todos aqui voluntários naquilo que nós fazemos. Então, parabéns a nós todos pelo nosso dia, parabéns pelo que nós temos feito nesses 25 anos. Um pouco antes de começar também, algumas simbologias aqui para o momento de hoje, né? O último, tradicionalmente, o GESC sempre fez seu evento de encerramento
ou na data do voluntariado ou muito próximo, sempre fez muito próximo dessa data, por esse mesmo motivo que eu acabei de falar. A última vez que nós nos reunimos para celebrar essa data foi em 2018. Né? Em 2019, por situações do momento do Instituto, nós decidimos não fazê-lo, e na sequência depois veio pandemia e assim por diante. E está voltando para ter esse momento aqui. Tem muitas pessoas que nós nos conhecemos nessa trajetória aqui só no mundo virtual, né? E a gente está encontrando algumas pessoas que que elas realmente existem, não estão só atrás da tela, né? Então, é muito bacana isso, né? E a outra simbologia é o seguinte: nosso último evento aqui presencial foi dentro da FIA, né? Para quem estava, e uma boa parte aqui estava, foi lá no refeitório, no restaurante lá embaixo, também com a recepção feita pela Dina Faz. Então, nós aqui também estamos voltando e acolhendo pessoas que sempre contribuíram para que a gente pudesse fazer a nossa história acontecer. Então, tem esse simbolismo todo de ter escolhido essa data, ter escolhido essa casa, ter escolhido esse serviço que vai trabalhar conosco, porque fizeram parte dos capítulos que já foram escritos até aqui e que a gente quer continuar escrevendo novos capítulos daqui para frente. Tá bom? Então, antes de começar, eu queria fazer esses pequenas ressalvas para justificar por que nós estamos aqui, por que o dia de hoje, e por que de algumas escolhas que vocês vão ver aqui para frente. Tá bom? Então, assim, só para a gente não ficar muito aflito, o que a gente planejou para hoje? Tivemos aí um momento de recepção, uma abertura. Eu vou fazer, assim, muito brevemente, um relato desses 25 anos, a maioria de vocês conhece, mas nós temos aqui pessoas que são lá do passado, outras que são do futuro, algumas que conviveram por um tempo. Então, a ideia de todo mundo estar na mesma página, né? Depois o professor Maurício Jucá vai falar um pouquinho aí dessa relação com a FIA. Nós vamos trazer aqui um bate-papo com ex-presidentes. O Alfredo e Yara, por razões óbvias, foram escolhidas aqui para falar um pouquinho de mais de 20 anos de trabalho dedicado aqui no programa GESC. Depois eu vou contar de novo para vocês o que nós estamos pensando para frente. E a gente vai fazer um pequeno agradecimento e reconhecimento, e depois nós vamos para o que todo mundo veio aqui comer e beber, certo? Tá bom? Então, esse é o nosso plano de voo para hoje, tá bom? Vou começar com a missão, né? Porque a gente, alguns anos atrás, se não me falha a memória, uns 4 anos atrás, nós reformulamos o texto da missão do Instituto GESC. A gente pega tanto no pé das OSCs que participam dos programas conosco, que a missão ela tem que ser viva, tem que ser revisada, revisitada, enfim, assim por diante. Então, o Conselho atual resolveu, por bem, fazer uma releitura do nosso momento, para aqueles que não têm contato com o Instituto GESC. A gente traz aí o texto. Então, assim, nós somos realmente um grupo de pessoas, como a Ana bem mencionou, um grupo de pessoas realmente apaixonadas pela causa de transformar a sociedade civil organizada do país, por meio de educação, em cidadania, sustentabilidade e assim por diante. Essa é a nossa causa, essa é a nossa paixão, é isso que nos reúne a cada edição do programa GESC, né? E um pouquinho da nossa história, eu não posso deixar de começar sem trazer essa relíquia que eu achei revisando a documentação do programa GESC. Então, por uma circunstância, essa documentação foi toda parar na casa do meu pai, né? Nós precisamos aqui desocupar alguns espaços da FIA, a gente recolheu todo esse material, foi lá para a casa do meu pai, revisando esse material, eu me deparei com um livro, e está aqui a ata de abertura da primeira edição do programa GESC. Tem mais ou menos 5 edições, eu gostaria que circulasse o livro para cada um poder folhear. Aqueles que estavam nesse dia, em outros momentos, relembrar aí o que foi. Vocês vão encontrar nomes aí que vocês vão matar saudades aqui. Infelizmente, não conseguimos contato com todos os nomes, mas eu quis, por uma questão de justiça, trazer aí essa recordação aqui, tá bom? Bom,
depois disso, né, qual que é a história, né, assim, quando nós vamos nos apresentar para um eventual parceiro, investidor, enfim, a gente sempre traz esse slide aqui, e a gente gosta muito dessa história, né? Então, relembrando, né, tudo começou com uma associação de alunos e ex-alunos da casa aqui da FIA, né? Não existia a GESC. Como nós costumamos falar, assim, né, pessoas iluminadas num determinado momento importante da história do país, de redemocratização, enfim, pessoas com suas carreiras consolidadas, na primeira turma de MBA aqui da casa da FIA, MBA executivo, se pegaram nessa vontade de, como eles mesmos falavam naquele momento, de devolver para a sociedade aquilo que eles tinham conquistado. E o principal patrimônio que eles tinham era realmente conhecimento e habilidade em gestão, e é isso que eles se propuseram a levar para o ambiente, para o mercado de organizações sociais, naquele momento ainda chamado de ONGs, né? E nós trazemos sempre na nossa fala, quando a gente vai falar para parceiros, que esse pessoal, além de uma ideia sublime da criação do que veio a se tornar o Instituto GESC, o programa GESC, eles tiveram duas importantes sacadas no momento da criação. A primeira grande sacada que a gente gosta de trazer para todo mundo, e lembrando que nós estamos fazendo a apresentação institucional, nós estamos falando com empresários, com empresas, eles se perguntaram, nas nossas organizações, quando a gente vai fazer um investimento em treinamento nas nossas equipes, o que acontece quando elas retornam para casa? A resposta foi pouco ou quase nada é colocado em prática. Ou seja, o investimento que foi feito na capacitação da equipe se torna uma despesa. E aí a pergunta foi, se acontece nas nossas empresas que são mais bem estruturadas, o que nós vamos esperar das organizações que nós vamos apoiar? Pouco e praticamente nada vai acontecer. Elas precisam não ter só conhecimento acadêmico, elas precisam ter conhecimento prático. E foi nesse momento que eles tiveram a ideia de introduzir o projeto junto com o conhecimento acadêmico que o programa se propõe a dar. Né? E pensaram num formato que fez todo o sentido, toda a diferença. A organização, quando chega para o programa, todos vocês conhecem bem, faz um diagnóstico inicial. Levanta seus principais problemas, suas dores, suas angústias, e a partir desse diagnóstico, escolhe um projeto para realizar a parte prática, ou seja, a parte prática, além de dar habilidade para eles fazerem aquilo que eles estão aprendendo, vai resolver um problema iminente e importante da organização que está participando do programa. Esta sacada tornou o programa diferente do que existe no mercado. Então, nós não cansamos de contar essa história para quem a gente vai apresentar o programa GESC, porque é um dos grandes diferenciais nossos de outras organizações que fazem o mesmo que nós fazemos. Mas a segunda grande sacada que eles tiveram foi, sozinho eles não farão isso. Eles precisam de apoio de gente competente. E aí que eles idealizaram a figura do que nós conhecemos aqui dentro como consultor social, que é a porta de entrada para todos nós que entramos no programa GESC. Toda organização recebe, desde o primeiro dia, o apadrinhamento de profissionais voluntários que vão dedicar o seu melhor para que aquela organização tenha o melhor aproveitamento dentro do programa e consiga entregar um projeto consistente, coerente, e que eles, principalmente, que eles se apropriem desse conhecimento para poderem tocar a vida deles sem precisar bater na nossa porta o tempo todo. Então, vocês, temos alguns idealizadores aqui que estavam aí, que estão nessa primeira momento aqui. Muito obrigado por essa brilhante ideia que vocês tiveram lá no início do programa. Isso permitiu que essa história durasse 25 anos e tem estrutura, tem alicerce para durar outros 25 anos com igual sucesso. Parabéns e muito obrigado a vocês que criaram esse programa. Bom, o resto da história é uma história formada por sucesso, né? A gente
deste início, abriu outras portas, começamos a trabalhar com instituições, com empresa. O programa GESC teve tamanha notariedade dentro da Associação de Alunos e Ex-Alunos, que nós precisamos também nos tornarmos uma organização. Então, o Instituto GESC, nós estamos celebrando 25 anos de programa GESC, mas o Instituto GESC está completando sua maioridade, 18 anos nesse ano. Então, nós comemoramos o jubileu de prata do programa GESC, mas a maioridade do Instituto GESC. Tivemos a oportunidade de exportar a metodologia, enfim. Projetos de parceria com empresa, responsabilidade social. Recentemente, não tão recentemente, a gente mudou, para quem é fundador, né, o E do GESC era entidades. Né? Para não mudar a sigla, o E virou empreendedores. Então, hoje nós abarcamos no programa não apenas organizações que são constituídas, com CNPJ, com estatuto, nós também já tivemos a oportunidade de mais de uma dezena de empreendedores com iniciativa, com ideias, apoiá-los na formação de uma organização. Hoje estão formados, constituídos, enfim, a sigla GESC continua, mas o E, para quem era lá do começo, que era entidade, virou empreendedores, e hoje a gente abarca no programa organizações formalizadas e empreendedores aí com as suas iniciativas. E mais recentemente, e agora no finzinho desse ano aqui, nós resolvemos fazer uma reformulação, uma readequação de todo o material educativo, sem perder a essência, mas trazendo aí uma linguagem mais atualizada, assim, o conteúdo, a linha estrutural do programa é a mesma. Nós teremos aulas 100% online, ao vivo. Nós vamos querer estar mais próximo e mais presente dentro das organizações que participarão do programa. Tá? Já me deram um puxão de orelha, que eu estourei meu tempo. Né? Então, rapidamente, grandes números que nós conquistamos aí, completamos a turma 87 edições, praticamente 1.000 organizações formadas, 1.800 gestores capacitados, 1.700 profissionais voluntários que participaram do programa, 500 mil de horas de trabalho voluntário dedicado a essa causa. Então, nós estamos falando de um trabalho realmente que tem importância, tem penetração, aderência e qualidade. E, entre atendimentos diretos e indiretos, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelos trabalhos apresentados pelo programa GESC. Tá? De novo, parabéns a todos. E agora, eu vou chamar o professor Maurício Jucá para falar um pouquinho em nome da FIA. Tá bom? Boa noite a todos. Permita. Aron, já chegou a hora do óculos já, viu? Para quem me conheceu aqui novinho na FIA, né? Naquela época eu não usava óculos, não tinha cabelo branco também. É um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Eu sou o diretor educacional da Fundação Instituto de Administração. Assumi a faculdade da FIA em 2010, quando a gente teve que virar uma instituição de ensino. A gente montou uma graduação, depois um mestrado profissional. E foi uma evolução que a FIA teve, né, na sua história, assim como o GESC, assim como o Instituto, assim como a AMBA FIA. Né? Então, a gente está falando aqui de 25 anos de transformações, e é muito bom a gente estar aqui hoje. Aliás, a propósito, hoje era um dia daquela dúvida que a gente paira na cabeça de quem mora no interior, né? Eu fico em Vinhedo ou venho para São Paulo? Faço online, eu não faço, mas hoje eu vim por conta de vocês. Tá? Acho muito importante estar aqui. A gente está lutando bastante para trazer as pessoas de volta e para a gente voltar a ter esse momento de conversa, de contato pessoal, de acolhimento. Então, fico muito feliz que vocês tenham conseguido trazer inúmeras pessoas para cá, porque é muito importante para a gente. Eu tenho pouco tempo, né?
Ela já fez ali, pelo amor de Deus. Né? Eu só queria destacar algumas poucas coisas. Em primeiro lugar, que a história da FIA se confunde já com a criação da AMBA, FIA e do GESC. Acho muito importante falar isso. Nós temos aqui momentos de início, depois de participação intensa, depois de separação das atividades, mas a gente procurou manter os laços, né, de uma forma ou de outra. E esse trabalho que vocês começaram há muito tempo, hoje ele é mais do que importante para a gente. Quando a gente fala de sustentabilidade, fala de ESG e fala de impacto. Né? Então, para a gente, para a FIA, como uma escola que hoje tem que ser mensurada pelo impacto que tem, estar próximo de vocês é mais do que obrigação, tá, da nossa parte. Então, eu sempre defendi que a gente pudesse manter a relação com vocês por todas as razões, não só pelo interesse da FIA, mas pelo trabalho que vocês fazem, e esse é o mais importante de todos, o impacto que a gente pode ter na sociedade brasileira, que está precisando tanto, né? E já foram tantas vezes, a gente está voltando a esse assunto, né? De tantas necessidades de desenvolvimento de organizações e de pessoas. Bom, eu quero mencionar também que isso começou lá com o Executivo Internacional, eu vi ali MBA USP, né? E eu não posso esquecer de mencionar o professor James Wright, que foi a pessoa que fez isso começar, né? Então, a gente tem que dar o mérito às pessoas que foram importantes, né? Que faz muita falta para a nossa organização, esse professor, tá? Que foi visionário, fez a FIA se tornar uma escola internacional, e a minha missão é pesada, porque é dar continuidade, né, a esse trabalho junto com nossos coordenadores da Fundação. Então, lembrar dele é muito importante. E aí, a gente também evoluiu nesse período, né? Como a gente mencionou, a gente viu a AMBA FIA começar, depois surgiu o Instituto GESC, e a gente teve que retomar para a FIA, num determinado momento, as atividades do Alumni. Foi quando a gente separou um pouco as atividades com vocês. Hoje nós temos a responsabilidade de aumentar o nosso relacionamento com nossos ex-alunos, com lifelong learning, com iniciativas que a gente possa oferecer aos alunos também oportunidades de vagas de empregos, mentorias, tutorias e uma série de atividades educacionais. Foi por isso que a gente precisou separar um pouquinho, mas manter o laço com o Instituto GESC, que é muito importante, né? E aí eu me lembro que um dia, em 2018, quando eu voltei, eu fiquei 5 anos fora da FIA, retornei, e eu conversei com o Alfredo. Eu falei, puxa vida, será que não dá para fazer online? Né? Não blended learning, mas era totalmente online. A gente também teve uma dificuldade na FIA de fazer isso. Né? Eu falei, poxa, esse programa é tão bom, tão bonito. É uma forma da gente espalhar isso para todo o Brasil. Né? Veio a pandemia, né? A gente pegou o LMS Canvas, a propósito, tá? Hoje a plataforma foi a gente adquiriu em 2018, né? Colocamos, a gente começou a gravar aqui com vocês, né? No auditório, aqui no nosso estúdio, e transformou, né? Transformou nesse período. Hoje vocês têm um curso, né, online, totalmente online, então vocês podem alcançar mais pessoas. Acho que isso é muito importante, tá? Assim como também naquela época começou com muita gente ligada à Fundação, eu sei que o Instituto cresceu e hoje incorporou outras pessoas que não fazem parte da história da FIA, mas que trabalham, e para a gente é muito importante que cresça dessa forma também. Tá? Mas eu convido todos que estão aqui hoje também a conhecer um pouco mais da FIA, né? E de fato, participar aqui também com a gente, já que vocês hoje são independentes, né? Tem gente aqui, por favor, venha, se aproximem de nós, porque é muito importante. Eu queria aqui só renovar o compromisso da diretoria da FIA, eu falo aqui em nome também do nosso presidente, que é o professor Roberto Sbraggio, assim como dos meus colegas de diretoria, que a gente vai permanecer próximo de vocês. Tá? Isso é muito importante ser dito. Esse, para mim, é um compromisso mais pessoal, inclusive meu também. Tá? O que for possível fazer para que a gente faça esse programa crescer, né? Vocês vão discutir agora um pouquinho da história dele, mas a FIA vai proporcionar aqui o ambiente, seja um ambiente virtual, nosso estúdio de gravação, proximidade, nossos alunos também, que eu gostaria que vocês participassem mais aí das nossas aulas para poder compartilhar e trazer novos voluntários dos cursos, né? E esse ambiente que a gente tem aqui hoje. A Fundação vai estar de portas abertas para mais de 25 anos
do Instituto GESC, e eu espero poder estar aqui daqui a mais 25 anos, com outro óculos, pelo menos, né? Mas minha última palavra, e já concluindo, aqui tem uma coisa muito importante. Vocês fazem educação e fazem a consultoria juntas, há muito tempo, né? E hoje eu vejo que a educação que a gente vai ter nos próximos anos, ela vai ter que cada vez mais incorporar isso e fazer as duas coisas acontecerem simultaneamente. Então, eu posso falar que vocês foram visionários, né, lá atrás, quando desenvolveram o programa, com compromisso de voluntariado, de um trabalho de sustentabilidade, e vejo também que vocês também tiveram uma visão muito importante de poder conectar as duas coisas, a educação com a consultoria. Hoje, a FIA, eu sinto cada vez mais que a gente precisa não somente oferecer a parte da educação, mas oferecer também a outra atividade junto, e eu congratulo a todos vocês aí por terem conseguido fazer isso nesses 25 anos. Né? Longa vida, portanto, ao IGESC. Parabéns, muito obrigado em nome da FIA. Muito bom, boas histórias. Esse documento inicial é muito bacana, né, da gente olhar. Então, eu queria chamar aqui 3 que têm a história aqui, fazem parte desse documento: Luiz Alexandre Musserino, Aron Zimmermann e Alvino de Souza e Silva, por favor. Muito bom, gente. Boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Essa festa, com certeza, ficou muito melhor, muito mais divertida e muito mais significativa com vocês. E aí eu vou começar com o Luiz, que foi o primeiro presidente. E as coisas começaram com muita vontade, né? Inclusive, a sua empresa abrigou as primeiras reuniões, as primeiras... o início do trabalho. Conta para a gente como é que foi. De recursos, nós que fizemos. Deixar claro isso. Por favor, Luiz. Bom, primeiro, aqui é muito gostoso, porque a gente, a cada pouco, de vez em quando, fazemos uma festa e comemoramos tudo de novo. Eu já fui homenageado umas 500 vezes, espero ficar muito tempo aqui e ser homenageado várias vezes, não pela homenagem, mas poder estar aqui junto com vocês. Bom, primeiro, ninguém faz nada sozinho, né? Acho que talvez o maior mérito, dizem que quando você tem gente boa do lado, você não tem que dar nenhuma ideia, você ouve todo mundo fala, depois você só organiza, traz a bola, põe a bola para jogar e sai o jogo, né? Você não joga porra nenhuma, mas o time joga bastante. E foi assim, foi uma experiência maravilhosa, não só por aquilo tudo que aconteceu, mas isso mudou a minha vida, né? Então, a gente fala de transformar a vida dos outros, mas, na verdade, a primeira grande transformação foi na minha vida, né? Por tudo, pelo conhecimento, pela convivência com pessoas que até hoje são meus amigos, todos vocês aqui, de alguma maneira, direta e indiretamente, são meus amigos até hoje, né? E foi uma grande alegria fazer isso acontecer, né? E de repente, a gente vê tomar forma e muito legal, né? Um país que não tem vocação para trabalho voluntário, é muito legal imaginar que 90% ou mais do que foi feito na Associação de Ex-Alunos, na época chamava USP MBA Access, né? Porque o MBA começou dentro da USP, depois virou FIA, né? Imaginar que tudo isso foi feito com trabalho voluntário, né? Porque a causa era muito potente, as pessoas eram muito comprometidas e são muito comprometidas, né? A gente sabe as dificuldades disso ficar de pé, né? Aliás, nisso eu vou
fazer uma homenagem aqui, em particular, ao Cláudio e à atual diretoria, que, com todas as dificuldades que vocês têm, vocês continuam acreditando na causa e continuam bancando a causa e continuam fazendo com que o programa não termine. Então, é uma homenagem. Já tive a oportunidade de fazer essa homenagem para o Cláudio e para vocês, mas nunca é pouco, né? Acho que todos são importantes, né? Mas termos chegado até aqui e estarmos vivos aqui tem uma mão muito importante das últimas diretorias e dos últimos voluntários. Eu queria, antes de passar a palavra, para não monopolizar, então, foi ótimo, né? Aconteceu dentro da minha empresa, foi uma alegria, a gente se divertia muito. Primeiro a gente saímos para o mundo achando que a gente sabia tudo sobre gestão, viu, professor? Chegamos lá nas organizações, um dia a Promove, que foi a primeira organização, chamou a gente e falou assim, vem cá, vocês conhecem alguma coisa de organização social? Eu falei, precisa conhecer? Precisa. E aí, vou fazer um curso, aprender como é que fazia, né? Então, foi muito legal, e isso realmente mudou a minha vida, e eu tenho certeza que mudou a vida de muita gente, e gerou um impacto muito grande, eu acredito nesses números que estão aqui, né? Acho que talvez a gente tenha sido até modesto nesses números, né? Mas acho que é melhor os outros contarem aquilo que a gente fez. E um reconhecimento muito grande ao professor James, ao professor Rubens da Costa Santos, que também começou, e à FIA. E uma provocação, professor. A gente agrega muito valor, modestamente, para aquilo que a FIA faz. E a gente deveria estar muito mais próximo do que a gente está. Eu sei que algumas pessoas, eu estou falando para você, porque eu sei que você é um grande defensor dessa bandeira, né? E eu quero te dizer que a gente precisa estar juntos, a gente precisa estar mais juntos, né? O mundo mudou, virou... a gente sempre olhou o conhecimento de maneira separada, hoje o conhecimento é tudo junto, é sistêmico, isso aumentou o nível de complexidade. Hoje, quando a gente fala de uma causa aparentemente social, nós estamos falando de resultado nas empresas, né? Então, eu acho que tem uma provocação educada e gentil, pelo amor de Deus, não me tome por petulante, mas de que a gente deve aprofundar essa relação, né? A gente ainda acredita nisso, e quando a gente ouve as suas palavras aqui, a gente fala, eu acho que a gente não acredita sozinho. Então, que assim seja. E quero passar aqui para 2 ex-presidentes, né, que o Alvino e o Aron aqui fizeram muita diferença na associação, né, e no Instituto GESC. Cada um deu a contribuição do seu modo, mas, com certeza, essas 2 gestões fizeram uma grande transformação. O IGESC se tornar um instituto ainda mais reconhecido, né? Para quem sabe da história, nós primeiro traduzimos tudo para o espanhol, começamos a divulgar em universidades da América Latina, depois esse programa foi levado pelo professor James, foi apresentado no Conselho de MBAs em Londres, foi da AMBA, né? Foi considerado o melhor programa executivo de executivos do mundo, foi traduzido para o inglês, foi levado para várias universidades da Europa, principalmente do leste europeu. Então, assim, modestamente, não é sempre que a gente acerta, né? Mas dessa vez a gente acertou, né? E tem essa grande contribuição deles e de um monte de pessoas que não estão presentes, algumas que nem já estão mais entre nós, mas que, com certeza, se dedicaram muito para que isso se tornasse realidade. E num país, professor, que, infelizmente, a gente continua fazendo o mesmo discurso de 1994, 93, quando a nossa turma se formou, a primeira turma, de que a gente precisava construir um país melhor. E, infelizmente, o país continua... Infelizmente, não cumpre as suas obrigações como nação, né? E acho que nós temos um papel importante, sim, de fortalecer a sociedade civil, fazer com que ela se torne organizada. A gente sabe que os governos já não conseguem atuar do jeito que precisam, as empresas têm seus interesses privados, portanto, é a sociedade civil organizada, que somos nós, é que podemos fazer diferença para construir um país diferente. Então, que o GESC tenha longa vida.
Bom, eu fiz o MBA tarde, né? Eu tinha 54 anos quando fiz o MBA. 2002. Vocês façam a conta aí, já sou coroa. E aí, na aula de ética, o professor Hélio Matter, o Hélio entra na sala de aula com um cabeludo. Eu não fui com a cara do sujeito, essa pinta de argentino, sabe? Meio cafajeste. Assim. E esse cara... E esse cabeludo era o Luiz, né? Aí o Luiz foi lá e falou da Associação de Ex-Alunos. Eu estava numa fase de transição de carreira, né? Graças aqui à professora Tânia. E ele falou, tem um programa, precisamos de voluntários. Tal. Eu falei, vamos nessa, né? E acho que nós fomos juntos nisso, não foi? Não, mas na mesma época, uma turminha entrou junto nesse negócio. E eu fui lá fiz lá o curso, né? Quem deu aula para a gente não foi o Costa Santos, foi outro professor, ou foi o Rubens? Não foi o Rubens. Foi outro professor que já faleceu, inclusive, esqueci o nome dele agora. Que formava os consultores sociais. Eu tive aula. Pô. Você não lembra quem é esse cara? Você lembra, Tânia? Eu não lembro. Mas, enfim, um colega aqui, da FIA, né, um professor, fazia isso voluntariamente. A gente tinha... Eram 4 sessões de 2 horas para aprender a fazer consultoria social. Aí eu entrei no primeiro programa, aí o Luiz me procura e fala o seguinte, olha, eu estou dando aula de captação de recursos e eu estou precisando de um substituto, porque eu não estou conseguindo mais dar essas aulas. Eu falei, não entendo absolutamente nada disso. Ele falou, nem eu. Aí o que eu fiz? Ele falou, não, você assiste as minhas aulas e aí você assume. Eu falei, tá bom. Ninguém entendia nada do assunto mesmo, entendia pouco, pelo menos. Aí assisti as aulas do Luiz e assumi o papel do Luiz. Comecei a dar aula de captação de recursos. Li muito a respeito, achei a aula dele muito fraca. Ele ficou bravo comigo, porque... Mas daí eu alterei completamente. Eu lembro que você não lembra disso, mas quando o Luiz viu a nova apostila que eu tinha escrito, você ficou bravo comigo, porque eu nem consultei. Realmente. Me baseei em alguns livros que eu li, fiz uma síntese, nem sei se ela ainda é útil, tá certo? Mas, enfim, foi através do Luiz que eu entrei nesse mundo. Foi através do Luiz que eu entrei. E foi por e isso mudou, realmente teve um impacto muito grande na minha vida. O MBA, eu falo para todo mundo, eu estou nessa onda aí de sustentabilidade desde 2002. Foi através do curso que eu fui apresentado para essa pauta. Eu estou sentindo falta do João Paulo Tancredo. O João Paulo, seria bom que ele estivesse aqui. O João Paulo teve papel nisso também. Tem um professor da FIA que a gente precisa destacar, que, claro, que o James é o número 1 destacado, tá certo, como apoio, e realmente foi um tremendo cara. Mas o Almir, né, o professor Almir sempre nos apoiou, então eu acho importante fazer essa referência. Professor, por favor, faça chegar ao Almir, que ele está sendo lembrado aqui, tá certo? Eu não vou citar os que se opuseram, tá certo? Ainda. Depois do coquetel eu te falo. A lista, infelizmente, não é discreta. Mas o Almir realmente merece ser citado, tá certo? Um destaque especial para uma professora. E eu não faço isso, não é porque tem uma relação pessoal. A professora Tânia Casado. Se eu não fizesse isso, eu apoio em casa, tá certo? Mas é o seguinte, então é isso. Realmente eu mergulhei nesse mundo da ética, da sustentabilidade, do voluntariado. Graças ao Luiz, eu sou muito grato ao Luiz por isso, tá certo? E realmente foi uma delícia, tá certo? Virei professor e comecei a dar aula no GES. Eu nunca tinha dado aula na minha vida. Aí um dia um professor falta na FIA, me convidam para dar aula no lugar dele, no MBA da Forte. Eu vou dar aula no MBA da Forte, lembro perfeitamente. Fui bem avaliado, daqui a pouco veio mais um convite, de repente eu me vi professor e consultor, uma mudança completa na trajetória. A minha carreira teve uma mudança muito gratificante para mim. Estou até hoje no ramo. Essa história que para nós era o nosso dia a dia, virou um grande trend, né? O tal do ESG. Então é isso, eu sou muito grato à oportunidade que eu tive no GES, ganhei muito mais do que doei a esse moço aqui, e muito feliz com o Alvino, e quero deixar registrado uma coisa sobre o Alvino. Uma das coisas boas da minha vida foi ter indicado o Alvino para a Liga Solidária. Se vocês pegarem os números da Liga Solidária, eu gostaria até que o Alvino divulgasse isso, porque eu sei desses números. Do dia que o Alvino entrou, ao que ele entrega hoje, é um negócio notável, tá certo? Notável. E tenho certeza que o GESC tem uma parcela razoável no sucesso do Alvino como gestor do terceiro setor.
Era isso, pessoal. Muito obrigado. O Aron é diretor-geral do Instituto Cirela, entre outras atividades, conselheiro do IBGC, conselheiro de várias empresas, enfim, uma longa carreira, né? Ainda vai ser mais bom. Sem dúvida. Que está, Quase como se fosse um Requiem, né? está no início, vamos dizer assim, né? E, Aron, você precisa ir lá na Liga falar um pouco, porque você acabou de falar aqui, pô. Fala pro meu chefe. Eu nunca conto a mesma mentira 2 vezes. A Liga Solidária é a Liga das Senhoras Católicas, né? Para quem lembra. Exatamente. É uma entidade que vai fazer 100 anos o ano que vem, né? E eu acho que eu vou traduzir aqui essa questão, né? Essas histórias lindas que vocês dois contaram. Eu acho que participei. Cheguei aqui, eu fiz o executivo turma 11 aqui na FIA. Isso foi no século passado. E ali que realmente os professores, né, Hélio Matar, James, Almir, esses caras me incentivaram, porque eu estava numa fase assim, quero fazer alguma coisa, vinha de família que já fazia, mas eu não tinha a percepção de que as minhas competências poderiam estar sendo, vamos dizer, importante para muitas organizações sociais. Eu não tinha essa percepção, né? Eu acho que isso, a oportunidade, principalmente de uma determinada aula do professor Hélio Matar, onde ficou muito claro isso. Então, assim, a gente está num mundo, e ainda, o Luiz trouxe aqui, né, as vulnerabilidades, né, quer seja sociais, de educação, ambiental, não é Brasil, é o mundo todo, tem muitas vulnerabilidades. Eu acho que a gente tem essas questões. Eu fiquei super feliz, viu, presidente Cláudio, com as 500 mil horas, 500 milhão de horas de trabalho voluntário, né? Um dia como hoje. Então, assim, quem são esses voluntários? Somos nós aqui, são pessoas como eu lá atrás, estavam lá meio que, quero fazer alguma coisa, não sei como, e a gente veio transformando. Então, a essência do Instituto GESC parte desse inconformismo. A Ana falou aqui, né? Queremos mudar o mundo. Eu acho que a gente tem instrumentos, nós temos competências para fazer essa mudança. É um pequeno face às vulnerabilidades? Sim, é um pequeno, mas a gente tem feito e os números estão aí, eu também concordo, acho que podemos estar crescendo, né? Eu colocaria 3 pontos aqui. A essência é essa vulnerabilidade e esse desejo do executivo, do segundo setor, um consultor, um PJ que quer e entende, quer mudar o mundo, está inconformado com essa situação. Então, é um pouco do que nos traz até aqui. Essa é a essência. 3 pontos sustentam a caminhada de todos nós aqui. O primeiro é o propósito, que é isso que eu estou falando. O segundo é uma questão importante. O Aron trouxe aqui, o Luiz, eu tive oportunidades disso, que é o network. O nosso network é importantíssimo. Então, eu acho que também o Instituto traz e nos oportuniza questões de network. E, por fim, a questão, o professor falou, né, de continual learning, né? A gente tem, e eu aqui junto com a parceria com a FIA, ou mesmo entre nós fizemos várias palestras de colegas falando de áreas de tecnologia, área financeira, enfim, e o desenvolvimento nosso continua. Então, o Instituto GESC, ele vem agregar isso. Então, a gente aprendeu muito mesmo aqui, nós aprendemos, né? Mas também fizemos muito bem, né? E tem muito mais o que fazer, muito mais. Então, eu acho que a gente tem um DNA aqui, que é a inovação. Acho que a gente precisa inovar. Nós inovamos já pelo Instituto, a criação, as aulas online, né? Quando ninguém falava de aula online, nós já tínhamos fazendo os blended, os cursos aí para o Brasil todo.
Então, eu acho que continuar com essa inovação, fazer parcerias com startups, eu acho que a gente tem muito a desenvolver, né? E a questão social está aí. Eu tenho falado que, entre várias questões, né, e a minha ida lá para a Liga faz 16 anos. Estou 16 anos lá. Eu fui para lá para ser feliz. Eu vinha de vários processos, vários projetos, crescimento profissional, mas realmente fui buscar a minha felicidade trabalhando no terceiro setor, como nós três aqui, né, e muitos de vocês estão trabalhando por terceiro setor. A Liga é uma organização, felizmente, bem estruturada, né, mas o Instituto é que realmente fez essa mudança lá na Liga também. Então, foi vários de vocês, os nossos parceiros, e as amizades aqui, né? Então, também estou muito feliz aqui no Instituto. Parabéns, Cláudio, e todos os diretores aí, que realmente vocês estão mudando os rumos do Instituto. Muito obrigado. Eu esqueci de fazer um comentário, esqueci de citar uma pessoa que foi muito importante nessa construção toda. Eu acho que eu tomei uma decisão como presidente, né? Foi o Luiz, depois foi o Evaldo, que infelizmente não está aqui hoje com a gente, depois fui eu, depois foi o Alvino. Quem? O Lobato. Não foi presidente. Foi? Ah, então. Mas devia estar aqui também, que pena que não está aqui. Mas é o seguinte, foi... A Agnes também foi. Quantos presidentes, né? Bom, mas é o seguinte, eu queria citar o Alfredo. Foi a melhor decisão que eu tomei, foi convidar esse cara para ser diretor executivo, tá certo? Então, acho que o Alfredo teve um papel muito importante. É que você vai falar depois dele, então... Ótimo gancho. Aron me deu o gancho perfeito. Muito obrigada pelo depoimento, pela troca. Obrigado pela oportunidade. Vocês são da casa. E é isso, como o Aron disse, né? Não dá para falar de Instituto GESC sem falar desses dois queridos, o professor Alfredo, a Yara. Por favor, venham para cá, contem para a gente, compartilhem com a gente a experiência de vocês. Tem história, hein? Então, eu já vou pedir desculpa antecipadamente por duas coisas. Primeira, que certamente eu vou estourar o tempo e não adianta mostrar a plaquinha para mim que eu não vou respeitar. Estou avisando. Mas vai ser pouco. Em segundo lugar, bom, primeiro, boa noite, né, gente? Não preciso dizer da satisfação que a gente tem, Yara e eu, de estarmos aqui. Essa desculpa eu já estou pedindo, eu queria pedir outra antecipadamente. Eu vou fazer aqui citação de algumas pessoas e certamente eu vou cometer algumas injustiças de não citar algumas outras, né? Por favor, não levem isso em consideração. As pessoas que vou citar foram pessoas que realmente, de uma maneira ou de outra, acabaram tendo um impacto muito grande, né, na nossa passagem por aqui. Então, aqueles que, por acaso, eu não citar, todos vocês estão aqui na nossa vida, na nossa caminhada, mas, por favor, eu prefiro cometer a injustiça de não citar alguns do que não falar em alguns que eu gostaria muito de tê-los presentes. Não, vocês três estão garantidos aqui, né, nessa fala. Então, quando o pessoal nos convidou, eu pensei que era que a gente podia falar, né? Então, o que a gente optou? Por contar um pouco da nossa experiência, por duas razões. Primeiro, porque ela se entremeia, né, com uma porção de coisas que o Cláudio apresentou aqui na abertura. Muitas das coisas que o Cláudio apresentou foram coisas que a gente acabou vivendo no nosso dia a dia, né? Então, acho que isso ajudava a fazer esse entrelaçamento. E, em segundo lugar, porque provavelmente 90% a 95% da experiência da maioria das pessoas que estão aqui, né? A gente vai se reconhecer, provavelmente, muitos de vocês em muitas dessas atividades. Então, o que a gente optou foi por contar um pouco da nossa história, né? E a gente espera que não seja uma coisa desagradável, chata, né? Mas que seja alguma coisa que seja, além de tudo, agradável.
Tudo começou... Isso aqui não é texto, não é só para me esquecer algumas coisas, tá? Tudo começou numa manhã de sábado, né? Eu fiz MBA aqui, turma 3 de Recursos Humanos, em 98. Então, a gente está tendo aula... E primeiro tinha uma coisa muito gostosa, porque as primeiras aulas, por causa da parceria, do convênio com a FEA, aconteceram aqui no prédio da FEA, no MBA. Então, imagine, eu me formei em 74. Voltar em 98 para ter aula no mesmo prédio, tinha, sabe, um sabor assim completamente diferente, né? Professores maravilhosos. Tânia era uma delas, estava lá, né? Então, foi muito agradável. Então, logo no começo, um dia, tem uma invasão na sala. Entra meia dúzia de pessoas, assim, sabe? Cara fechada, e começam a dar ordem. Não, que vai ter que ser assim, vai ter que ser, vocês vão ter que fazer, não sei o quê. Todo mundo assim, olhando para a cara do outro. Pô, ninguém falou que ia ter essa ordem unida aqui, né? Daqui a pouco começa a dar risada, né? Tirar sarro. Eu falo, gente, não é nada disso. Vocês não é o que nós estamos pensando. Nós somos aqui para apresentar para vocês a AMBA, ESES, USP, né? Um trabalho, etc. Vieram apresentar o trabalho para nós lá, né? Bom, acabou, foram embora, convidaram a gente para participar. Quando foi no intervalo, uma colega muito próxima, já que nós tínhamos a mesma condição, nós éramos consultores autônomos, né, fazendo o curso, a maioria era de gente de empresas, a Ivani Tristan, né, alguém que esteve presente aqui, que foi também uma pessoa histórica, né, aqui conosco. E aí, você viu? Vamos lá, vamos conhecer. Você está louca? Eu falei, Deus que me perdoe, já tenho trabalho demais, tenho o MBA começando, você quer que eu vá? Depois tem uma coisa, eles falaram uns troços que eu não tenho a menor ideia do que é. O que é terceiro setor? ONG? Você está brincando? Vou não. Não, vamos, não sei o quê. Me encheu as medidas. Foi antes de mim, mas sabe, ela me amolou tanto que uma quarta-feira à noite eu me abalei lá da Zona Leste, onde eu morava, para ir... Francisco Morato? O que era Francisco Morato? Francisco Morato. Não, era mais longe, mais longe. Onde funcionava a sede, como já foi dito aqui, na sobreloja do estabelecimento comercial do Luiz Alexandre, né? Fui recebido lá por uma moça muito simpática, chamada Marisa Rezende, né? E que me apresentou tudo, falou, coisa. E aí, quando terminou, ela falou para mim assim, então, eu falei, então, você vem sábado. Eu falei, como? Sábado tem treinamento para consultor, você vem? Eu falei, não, você está enganado, eu vim aqui só para conhecer. Não, mas vem, tal. Bom, dali para frente foi uma saraivada, e eu procurando me esquivar, né? Uma desculpa para não vir. Mas não adiantou. Daí, quando chegou na última hora, eu apelei. Eu falei, olha, eu não posso assumir um compromisso desse sem antes consultar minha esposa, né? Afinal de contas, não, traz ela também. Eu falei, não posso trazer. Ela não é nem aluna, não é nem aluna da FIA. Não tem importância, traz ela também. Bom, eu saí de lá meio bombardeado, mas eu tinha certeza que, ao chegar em casa e conversar aqui com a baixinha, eu ia ouvir de resposta o quê? Tá louco? Começou o curso agora, não sabe nem como é que vai ser, né? Vai aceitar um troço desse, trabalho voluntário? Eu falei, bom, então eu vou ter uma excelente desculpa para dizer por que é que eu não vou aceitar nem lá. Cheguei lá e falei, então, aconteceu assim, 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 e eu esperava uma determinada resposta. O que eu ouvi? Que ótimo! É uma novidade. Vamos conhecer uma área nova, um trabalho novo, um trabalho nobre, não é? Uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já tinha feito até o momento. Eu falei, então vamos. Aí fomos, tivemos um bom treinamento num sábado pela manhã, de 4 horas. E o pessoal falou, então, agora na parte da tarde, vocês vão conhecer as organizações. Eu falei, é mesmo? Depois de todo esse treinamento? Né? Não, vão conhecer. Eu falei, prof, agora... né? Tomou da água, agora a gente vai. Mas aceitamos, né? Aceitamos esse primeiro convite. E a primeira tarefa que nós tínhamos, o Cláudio comentou aqui do trabalho de diagnóstico inicial, uma série de coisas, tal, mas o Alvino virou para a gente e falou, não, além disso, esse diagnóstico inicial e o trabalho do FOFA, que a gente nem tinha ideia do que era, né?
da matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tem que fazer na organização. Como assim? Tem que ir lá visitar? Tem que ir lá visitar, tem que fazer parte e tal. Bom, aí nós começamos a descobrir várias coisas. A primeira delas, que São Mateus não fica na Zona Leste 3, ela fica a 7 quilômetros da minha casa aqui de São Paulo. Bom, já foi assim um susto um pouquinho menor. O terceiro susto que nós levamos foi quando eu fui trabalhar com o CCA da Irmã Derli, que fica na Praça da Sé, ou melhor, fica no na Praça da Liberdade, e trabalhava em contraturno escolar e atenção assistida para os meninos da Praça da Sé. Aí eu falei para ele, o bicho vai pegar, né? Como é que a gente vai trabalhar com essas organizações? Foi um choque de realidade, um choque de realidade. Nós nunca tínhamos visto grades nos restaurantes. Mas a grade, por conta de quê? Das coisas que podem vir de fora? Não, as grades são por conta daquilo que pode sair daqui de dentro. A nossa cozinha é fechada com cadeado, porque pode ter problemas com a alimentação, uma série de coisas. Nós aprendemos, então, que aonde nós tínhamos medo, vimos coisas que pareciam ser ruins, para aquelas pessoas era a esperança, era a confiança naqueles meninos que eles podiam ser melhores, que eles podiam não ter aquela vida, né? Nós vimos tantos grandes esforços, mas para eles que trabalhavam lá nos ensinavam compaixão, colaboração e confiança. E com muita confiança falavam de educação cidadã. Com muita confiança falavam que o nosso trabalho é lá, na comunidade, naquele lugar, olhando de olho no olho naquelas crianças, naqueles meninos. Mas não foi só isso não que nós aprendemos, né, Alfredo? Teve muito mais coisa. Nós aprendemos também que aqui o pessoal falou, Aron comentou, de captação de recursos. Nós aprendemos várias coisas com as freirinhas que trabalhavam na captação de recursos. Quando a gente chegava para elas e dizia assim, olha, irmã, precisa realmente contabilizar tudo que a senhora tem da porta para dentro, inclusive suas doações. Ela falou, não, eu não tenho necessidade de fazer isso. Eu não preciso fazer, imagina, todo mundo me entrega aqui as verduras, os legumes, a carne, tudo, eu ganho tudo da comunidade, tenho um bom relacionamento. Não, mas e se um dia faltar? E se um dia essa doação não chegar? Filho, filha, pode esperar que eu rezo. E quando eu rezo, ele lá traz a doação para mim. Então, a gente aprendeu que não é só na contabilidade nossa. Deus tem uma contabilidade diferente também, né? E a gente aprendeu muito nessa educação cidadã para os meninos, que eles trabalhavam no contraturno escolar com a Irmã Derli, e a força da comunidade. Não é? Quando eles, cometia algum delito ou alguma outra coisa e a polícia chegava, a polícia queria levar não. O pessoal todo que estava dentro da organização, os outros meninos e as outras meninas, e mesmo o pessoal da comunidade, ia todo mundo para a delegacia. Por quê? Porque eles se uniam e sabiam o que estava acontecendo e poderia dar o seu depoimento e salvar aquelas crianças de coisas muito piores do que a gente conhece. Então, esse trabalho do dia a dia, esse trabalho local, essa outra realidade, é só para quem está junto, é só para quem está perto. Não é, Alfredo? Bom, depois dessa experiência toda, a gente resolveu ficar, né? Resolvemos ficar e aí entraram novas experiências, né? Novas experiências, efetivamente. A gente trabalhava com treinamento já há algum tempo, então a gente foi convidado para assumir a preparação para os consultores, né? O trabalho de treinamento para os consultores. E a gente começou a conhecer muita gente, né?
por conta do nosso interesse, começamos a nos aproximar de algumas reuniões de diretoria, né, para participar. E assim, aí conhecemos gente muito legal, né? Conhecemos, por exemplo, o Lobato, sabe, que falava com uma segurança que eu falava, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir falar, né, desse aspecto social dessa forma. Numa reunião, conheci um camarada extremamente sério, briguento, falava com uma assertividade, sabe? Não, tá brabão, etc, etc. Chamava-se Mário Montenegro. Nunca vou esquecer a figura do Mário. Sabe? Um cara exato, brigão. Aí um dia chegam para mim e falam assim, gente, o Mário largou tudo. Como largou tudo? Largou essa vida civil e e assumiu a condição de monge budista. O Mário virou monge budista? É. Então, por acaso, vocês estão vendo aqui o Dalai Lama, aqui, todo vestido, né? Hoje não mais como Mário Montenegro, mas como Gen, que é o Sangye Drimé, né? Aqui do mosteiro de Cabreúva, né? Quando eu perguntei, Mário, por que você fez isso? Por que dessa mudança de vida? Ele disse para mim assim, o gesto foi muito importante para mim. Me ensinou muito, mas eu queria mais. Foi a resposta que ele me deu, né? Gente assim, 2004, quando a gente conheceu, fez o primeiro GESC customizado, né, com o apoio do Instituto CIA. E aqui uma pessoa que só não está presente porque não tá viagem a Portugal, mas que eu queria lembrar. Oi? Ele pediu para a gente pagar a passagem. Não dava, ele só falou viagem de executivo. Então, o Paulo Castro, né, que foi o diretor durante muito tempo do Instituto CIA e que foi um parceirão da gente, né? A gente soube pela história que eles tiveram desde o início da fundação da própria associação. 2004 começaram projetos profissionais, projetos que a gente trabalhava profissionalmente, até recebia para fazer isso aqui, e aí convivemos com figuras muito... De novo, gostaria de fazer uma situação de alguém com quem eu trabalhei muito próximo e que foi assim, uma pessoa muito importante, meu amigo Marcos Simão, que está sentadinho ali, e que eu fiquei muito feliz que aceitasse vir aqui, porque revê-lo, né, é uma coisa muito gostosa. A gente trabalhou muito tempo junto. 2005, o primeiro Blended Learning, né, que a gente combinou atividades presenciais com a distância. E em 2008, a bobagem que o amigo lá falou que era para fazer, né, que foi o convite para ser diretor executivo do Instituto. Eu realmente não queria aceitar. Não queria aceitar, primeiro porque fazia muito tempo que eu não tomava conta de mais nada, né? Como consultor, etc., não tinha essa função de tomar conta de alguma coisa. Segundo, porque eu ia suceder um camarada, um tremendo empreendedor. Eu lamento que ele não esteja presente aqui, porque foi uma pessoa muito importante na nossa história, na história do Instituto, na história da associação, uma pessoa ativa, que foi o João Paulo Altenfelder. João era um empreendedor nato, uma pessoa ousada, né? Eu falei, eu jamais vou... Como é que eu vou suceder um camarada desse jeito? Eu, com esse layout, né? Todo assim, empreendedor e ousadia, né? E lembro que, na época, o presidente que me acolheu falou uma coisa que foi uma lição de vida para mim. Ele disse, Alfredo, tem dois tipos de pessoas, as que abrem estradas e as que pavimentam estradas. João Paulo é um tremendo abridor de estrada. Está na hora de alguém vir atrás e pavimentar a estrada. Mas eu não acreditei nele. Eu não acreditei nele e falei, vou dizer não. Aí eu falei, bom, antes de dizer não, o que é que eu vou fazer? Vai cometer a mesma bobagem. Não aprendi da primeira vez e fui lá falar, o que você acha de eu assumir a diretoria executiva do Instituto? Eu imaginava, tá louco? O que é que eu ouvi? Imagina, que é melhor oportunidade do que essa, não é? Trabalhar com pessoas, conhecer gente, experiências novas, e a gente tem um poder de articulação enorme. Não tem chance maior para um bom gestor, fala a verdade. Então, foi essa a minha segunda boa resposta para ele. Aí, daí para frente, gente, começou um período que eu hesitaria em chamar de 12 anos dourados, né? E que, a exemplo de muitos do que vocês falaram, mudou a minha vida, né? Ainda em 2009, com o João,
à frente do projeto. A gente fez aquele evento internacional em que vocês citaram tão bem, com o apoio do professor James. Assim, falar do James é uma coisa que a gente é quase que dispensável, né? Mas o apoio, junto com eles e com a Novartis, de trazer OSCs de fora para cá, foi uma experiência maravilhosa. O aumento das parcerias empresariais também ocorreu nesse período. Os 2 grandes projetos sociais que nós tivemos, esses projetos de consultoria social com o Instituto Votorantim e com o Instituto Camargo Corrêa Intersemente. E aqui quero citar mais uma pessoa que nesse período foi de uma valia muito grande, uma companheira, uma parceirona, que é minha amiga Cristina Moreno, que esteve... que é um daqueles casos de não ser da FIA, veio por conta de convite do João Paulo, mas que tem sido uma pessoa fundamental no Instituto e que, para mim, naquela época das parcerias dos projetos sociais, fez muita diferença, né? Também, como foi um período de maior proximidade com a FIA, e aqui eu queria fazer uma referência também direta ao professor Maurício Jucá, aquilo que ele falou é verdade, ele se empenhou muito em nos ajudar de todas as maneiras possíveis. O Maurício foi sempre um parceirão. Obrigado, Maurício, pelo teu apoio, né? E que culminou em projetos como o da pós-graduação, né, para organizações da sociedade civil, primeira experiência em 2019, a segunda está rodando agora, é uma oportunidade muito grande que a gente tem, e novamente saiu por conta da iniciativa e do entusiasmo do professor James, né? Novamente foi através dele. Um outro parceiro que eu queria citar aqui neste momento, que foi muito importante para nós, foi a Liga Solidária. A Liga cedeu espaços para nós em muitas oportunidades, enviou muita gente para fazer o GESC, foi sempre alguém, uma organização que esteve muito presente. Agradeço ao Alviro e Teorome, leve para a Rosa Lu esse agradecimento que a gente teve através do apoio da Liga. Mas teve mais, teve surpresas, né? Teve surpresas. Tivemos bastante outras coisas também, né? Porque, vou até usar uma metáfora, já que estamos em tempos de Copa também, né? Conta um pouco do meu próprio trabalho, que junto com vocês sempre iniciei também aqui no Instituto como consultora, mas eu vou usar o exemplo da Copa, né? Richarlison fez um gol bonito hoje. Então, assim, como uma boa atacante, como aquela que vive das sobras, da bola que quica na área, né? Da gente que não consegue dizer não, eu tive várias oportunidades, assim, oportunidades que, de fato, realmente, como vocês colocaram, mudaram a vida da gente. Mudou a minha vida também. Foi assim, quando uma das professoras que dava palestra de técnicas de apresentação não pôde vir mais, e a Tânia Moisés, que é uma pessoa que eu também gostaria muito de elogiar aqui, de lembrar, foi a que me fez o convite para que eu pudesse assumir essa palestra. Quando uma segunda oportunidade, já entre 2004 e 2005, quando o João Paulo estava montando um novo time de coordenadores, e eu já fazia parte da turma de consultores sociais já há bastante tempo, ele acabou me convidando para fazer parte dessa coordenação, e eu fiquei até um pouquinho tempo mais, né? E também, quando o Alfredo assumiu a direção, principalmente do Instituto GESC, ele tinha as aulas de gestão de pessoas, e eu assumi essas aulas de gestão de pessoas também, até por conta do próprio trabalho que a gente já desenvolvia anteriormente na consultoria profissional da gente. Então, assim, não digo não, como vocês sabem, a gente sempre acaba assumindo determinadas coisas, e bola que quica na área tem que fazer gol, não pode deixar barato. No trabalho todo da coordenação, que foi bastante tempo, como vocês viram e disseram aqui, eu também entrei num mundo que era analógico, né? Nosso material todo era uma pastinha deste tamanho, todo em papel, que era todo o trabalho da consultoria, que a gente ia ofertando aos consultores à medida que o trabalho ia sendo desenvolvido. Peguei o trabalho de desenvolvimento do Blended Learning, né? Fizemos 4 GESCs ao mesmo tempo, inclusive entre eles o Abrage, que foi nossa experiência nacional,
que realmente deu um trabalho lascado, mas eu tenho muita gente aqui que a gente trabalhou junto e fomos até o final, né? Fui apoio técnico desse projeto do PDS, né, trabalhando sempre nos bastidores, cuidando de todo o pessoal que viajava. Nós tínhamos uma equipe, além da Cristina e do Alfredo, que viajava para as localidades. O último evento, nós decidimos fazer esse evento em São Paulo e trazer as 8 localidades, todo o pessoal para vir para São Paulo para fazer o encerramento do programa. Nós trouxemos mais de 300 pessoas para São Paulo. Então, cuidar de todo esse apoio técnico e logístico de todo esse pessoal para a gente acabar aqui. E, por fim, vindo do analógico, passando pelo Blended Learning, nós chegamos ao GESC 81, que passou assim, ó, para o virtual, digital, que eu queria agradecer muito a Inês, ao Kobayashi e à Bea, pela força que nós tivemos, não é? De poder passar para o virtual do dia para a noite, porque o projeto estava começando no final de semana anterior, que ia tudo ficar fechado. Nós estávamos aqui na FIA, conversando ainda, e o GESC tinha a sessão de consultoria aqui ainda, e nós fizemos lá fora, que era para não ter contato com ninguém, todo mundo de máscara, tal. E aí, a partir dessa data, o programa se tornou virtual. E se não fosse o apoio de todos os consultores, se não fosse o apoio de toda a coordenação presente, a gente não teria tido essa excelência. Então, eu estou aqui realmente para agradecer muito, muito a essa mudança na minha vida, que realmente foi uma mudança no olhar, na mudança de entender o que é a comunidade, entender o que é o trabalho local e o que é entender o trabalho conjunto. Essa grande possibilidade que eu disse para o Alfredo em 2008 lá, a possibilidade de articulação das pessoas para que a nossa sociedade seja melhor, para que a gente possa realmente fazer dessa vida uma vida melhor, é só assim, é no conjunto, é na coletividade, mas não é só no global, é no local, é ali que a coisa acontece. Então, eu queria agradecer de coração, porque eu estou muito feliz nessa festa que a gente tem hoje e poder realmente abraçar vocês aqui, né? Porque a gente se viu muitas vezes só no virtual. Da minha parte, muito obrigada. Volto a palavra para você antes que o povo mate a gente. Estamos terminando. O que a gente aprendeu? Nossa vida mudou efetivamente. Quando eu conto isso em aulas, eu também tenho o prazer de dar aula aqui na FIA, né, que foi uma coisa que a gente conseguiu por estar aqui dentro. Nunca imaginei. Eu sempre abro minhas aulas dizendo, se há 20 anos atrás chegasse e falasse, você vai dar aula, daqui 20 anos você vai estar dando aula num curso de MBA, eu ia morrer de dar risada, né? Mas a vida mudou e a gente aprendeu algumas coisas importantes. A primeira é que a sociedade civil organizada, que é a expressão que eu prefiro usar em lugar de terceiro setor, que é um troço importado e que não quer dizer coisa nenhuma, tem um potencial imenso, um potencial de incidência, um potencial de construção, um potencial fantástico. Segundo lugar, ela não sabe que ela tem esse potencial. Ela desconhece isso, né? Se ela soubesse, ela faria muito mais do que ela faz, mas ela desconhece. Terceiro, ela precisa aprender a cooperar mais, né? Nós importamos das empresas o sentido de competição. Quem compete é a empresa, os que tem que colaborar mais. Para isso, precisa trabalhar mais em rede, né? Não pode trabalhar cada um sozinho, o potencial da gente não chega a tanto, né? Então, a gente precisa trabalhar mais em rede. E depois precisamos ampliar o nosso papel. Hoje não tem quem faça educação política no seu bom sentido, não tem quem faça educação ética no seu maior sentido. Nós temos essa missão pela frente, essa missão de ampliar também a nossa participação. E, por último, aprendi que voluntariado não significa dar horas, não significa ocupar tempo livre. Voluntariado é muito mais. Voluntariado é o primeiro passo para o exercício da verdadeira cidadania. Isso aprendi aqui no GESC. Antes de encerrar, eu queria fazer alguns agradecimentos, acrescentar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, queria lembrar, fazer uma homenagem para uma companheira que nos deixou a questão de um mês
a Denise Forte, que foi fundadora também esteve conosco nos primórdios da organização, ela nos deixou faz um mês, então queria, nesse momento que a gente está reunido, lembrar, né, a memória da Denise. Em segundo lugar, queria fazer um agradecimento para 2 pessoas que não estou vendo aqui, infelizmente, mas eu preciso falar delas. 2 mulheres que não foram coordenadoras, que não foram instrutoras, que não foram consultoras, mas que foram decisivas com o seu trabalho, que foi a Isabela Santos e a Cristina Rodrigues. Para mim, pessoalmente, elas foram foram muito importantes porque elas estavam aqui no momento em que eu vim para ser o diretor executivo e não conhecia nada, eu não tinha domínio da rotina da associação, eu não tinha domínio de movimentação dentro da FIA, e as 2 foram absolutamente essenciais para isso, então queria aqui o meu mais profundo agradecimento a elas também. E, por último, queria agradecer muito aos 4 presidentes com quem eu tive a honra de servir, né? Primeiro, Dr. Evaldo Russo, que também, infelizmente, não está presente hoje conosco, mas que foi alguém que bancou, né? Na época, quando eu tinha profundas dúvidas se podia assumir, foi alguém que falou, não, vamos lá, tal. Vinha toda semana, estava presente, foi alguém que me apoiou demais, o Evaldo. A outra pessoa foi esse que saiu daqui, que eu ia falar o nome dele, ele quase que não volta a tempo, né? O Aron, que começou como meu presidente, depois se tornou meu amigo, né? Amigo mesmo, amigo daqueles que a gente usava para discutir política, religião e um monte de coisa, e que em momentos em que eu precisei de apoio pessoal, ele me deu apoio pessoal. Então, alguém que eu tenho realmente um carinho. Já foi até em casa com a Tânia Serra Negra, vocês acreditam nisso? Foram lá, eu duvidei que eles foram lá em casa, impressionante, né? O Alvino, eu não sei mais como definir o Alvino, né? Porque o Alvino foi meu chefe, o Alvino foi meu amigo, é meu cliente, né? Tenho o prazer e o privilégio de trabalhar para a Liga desde 2007, um ano depois que o Alvino foi para lá, então alguém que realmente, né, teve um apoio muito grande. E ao Cláudio, né? Cláudio é uma virada na nossa vida, porque tanto o Alvino como o Aron, como o Dr. Evaldo, junto com o Luiz, fazem parte dessa primeira grande geração, né? Como a gente estava brincando lá fora, da velha guarda. Cláudio não, Cláudio é cria, né? Embora já esteja com a gente há 20 anos, Cláudio é alguém que veio depois, né? Quando as coisas já estavam se assentando. E que pegou pela frente esse enorme desafio que foi todas as mudanças que ocorreram e principalmente a questão da pandemia. Então, trabalho notável do Cláudio que a gente precisa complementar. Um prazer muito grande também ter servido para ele. Alfredo, eu queria só lembrar também, né, e agradecer muito, porque principalmente quem fez a diferença junto conosco aqui foi a equipe da FIA, que ajudou a passar para o virtual todo o nosso trabalho. Então, eu queria lembrar da Ieda, queria lembrar do Aguinaldo, do Jonatas, do Cezinha, que está aqui com a gente, e de toda a equipe que trabalhou e que trabalha aqui, que dá um super apoio para o nosso programa. Hoje, quando a gente tem problemas, tem um botão na mesa do professor que a gente pode apertar, é um botão vermelho. A gente aperta, aparece um deles aqui para quebrar o galho. Na época, a gente tinha que... tinha que gritar para eles virem, mas... Bem lembrado, permitam, por favor, que eu termine com uma mensagem. Todo mundo aqui, o 90% de todo mundo aqui sabe do que é que eu vou falar, sabe o que é que eu vou citar. Mas eu não quero deixar de fazer isso. Eu cito isso em todas as vezes que trabalho dou aula, né, no GESC. É uma fala do inesquecível Kofi Annan, que foi secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Uma fala que ele fez em 2001 no Equador, no Fórum das Américas. Diz assim: de certo modo, a sociedade civil tornou-se a nova superpotência. Pessoas determinadas a promover melhores padrões de vida numa liberdade mais ampla. Cada movimento começa em algum lugar e usualmente é um movimento de ruptura.
Não existem mais limites ao que pode ser alcançado pelas campanhas do amanhã. Campanhas ainda não concebidas, por pessoas ainda, para causas ainda não articuladas, defendidas por corações e mentes ainda em formação. E basta aquelas mentes únicas acreditarem que suas missões são as mais importantes e também serão provavelmente capazes de torná-las as mais bem-sucedidas. Eu tenho um amigo na filosofia que fala que eu sou um homem de fé. Não sei se eu sou, mas este texto, para mim, representa uma profissão de fé, um credo. Eu acredito piamente nisso aqui. Tenho certeza que ela também acredita. E também acho que todos vocês que estão aqui também professam essa mesma fé. Desculpa ter estourado o tempo. Muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado. História. E vai passando um filme, né? Todo mundo aqui vai lembrando como é que chegou, as transformações, as surpresas, né? Todas as emoções, né? Todas as transformações que essa experiência proporciona. E é muito bom saber de onde a gente veio e que a gente continua alinhado no mesmo propósito, irmanado nessa vontade de fazer, de construir. E aí, a gente falando, né, que começou o termo ONG, que é um termo importado, e depois falando de sociedade civil organizada, e agora a gente fala o tempo todo, né, Aron, de ESG. Né? O Aron, a gente já fez várias palestras, vários webinários sobre ESG. E o Instituto GESC está de olho nisso, a gente está preocupado com isso, né? E eu queria chamar, então, o Cláudio para contar para a gente o que vem por aí. Primeiro, vantagem de sentar na primeira fila, vocês não vêem a gente chorando. Incrível ouvir a história desse povo todo aqui, né? Não tem como não se emocionar com isso. Bom, respirar fundo, vamos em frente, né? Sim, a gente chegou até aqui e quer ir muito mais para frente, né? Então, nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, tentar fazer melhor, né? Então, daquilo que a gente sempre fez e está fazendo, vamos lá, já tem uma turma aberta com data para começar e precisamos de voluntários. Então, inscrição para voluntário, quem participou no passado e ficou afastado, quer voltar, está aí uma oportunidade de sentir esse gostinho de novo, né? Felizmente, no ano passado nós terminamos aí um projeto em parceria novo com a Associação Brasileira de Bancos, foi um tremendo sucesso e acabamos de confirmar a segunda turma patrocinada com a Associação Brasileira de Bancos Comerciais, já com início também no primeiro semestre. E temos um contrato semi-assinado, foi mandado para a matriz nos Estados Unidos, estamos aguardando a volta dele. Uma empresa, eu ia pôr o nome dela aqui hoje, mas como não voltou assinado, preferi deixar aqui, pedir para vocês todos continuarem na torcida para que o contrato volte assinado. Nós vamos ter 3 projetos, 3 programas GESC acontecendo no primeiro semestre. E está aqui o pedido, precisamos de muita gente com vontade de ser voluntário já no primeiro semestre, né? Só que tem uma coisa que vai acontecer em abril, nesse meio tempo. A atual diretoria, depois de 5 anos, precisa ser trocada. Por força do estatuto, eu não posso continuar na posição que eu estou e muitos dos nossos colegas não podem continuar. Então, está aqui uma outra oportunidade para vocês. Formem uma chapa, venham aí para a Assembleia. Precisamos de gente com vontade de levar essa história para adiante. Nós continuaremos em outras funções, mas precisamos trazer gente para a diretoria
com vontade de escrever as próximas páginas. A Assembleia agora em abril. Por favor, nos procurem, que a gente precisa de gente para assumir os nossos postos. Certo? E, segundo semestre, vamos continuar fazendo o que a gente faz, tá certo? Essa é a parte formal de continuar fazendo aquilo que a gente faz, né? O que a gente está empenhado em fazer, né? O mundo empresarial está falando a linguagem do ESG, e a gente sente essa vontade de se aproximar da empresa, onde está o capital, onde a gente consegue trazer recursos para manter o Instituto funcionando. E aí, lembrando o que o Alvino falou, nós precisamos do network, nós precisamos de gente que abra as portas para a gente se aproximar das empresas. Então, por favor, vocês têm contatos, vocês têm relações, vocês têm a vida profissional de vocês. Nós precisamos entrar em portas que a gente nunca bateu até hoje. Certo? É isso que vai fazer com que a gente leve adiante o nosso trabalho. Então, esses são os desafios que nós precisamos para o próximo momento. E tem algumas outras coisas que a gente ainda deixou guardadinho, porque estão no forno. A gente preferiu deixar para um momento oportuno. Provavelmente, na Assembleia Geral de abril, a gente vai estar apresentando o relatório de atividades e o planejamento que a gente pretende deixar preparado para a próxima diretoria. Algumas coisas que a gente preferiu preservar aqui para não trazer já estejam prontos para serem oficialmente publicadas. Mas eu não me lembro de termos 3 GESCs simultâneos num único semestre. Pelo menos na minha época será a primeira vez que a gente vai conseguir fazer. Só que vai faltar recurso para a gente tocar 3 GESCs, né? A gente assumiu o compromisso, a gente está fazendo um convite para que vocês tragam gente nova para respirar desse ar, tá bom? Essa parte aqui eu vou ser breve, porque meus colegas aqui já falaram bastante disso, né? Então, não dá para a gente não falar da FIA. A gente nasceu aqui, a gente viveu aqui, a gente respira esse ar há 20 e tantos anos, né? Muita coisa que aconteceu e fez com que a gente chegasse até aqui era impossível ter acontecido sem o papel da FIA. Desde ceder espaço, sala de aula, o auditório, enfim, a transformação do mundo analógico para o virtual, toda essa equipe que foi citada aqui pela Yara, não teria acontecido se eles não tivessem sempre do nosso lado, né? A gente ter a plataforma Canvas para usar, a plataforma Zoom para as reuniões virtuais, tudo isso é cedido pela FIA para o uso do Instituto. A gente não pode começar agradecimento, eu não vou citar nomes, porque nomes já foram citados aqui, mas a entidade FIA precisa ser sempre reconhecida pelo Instituto GESC. E parceiros que nós conquistamos nessa trajetória, né? Algumas empresas que acreditaram nessa ideia, nesse propósito, e ajudaram a investir aqui, institutos, membros do governo, associações, e nós queremos que esse slide seja pequeno, que a gente tenha que distribuir isso aqui em mais de um slide, trazer outras organizações aqui dentro. Mas, pelo dia de hoje, a gente tem que lembrar do nosso povo, tá certo? Sem os nossos voluntários, nenhuma linha do que foi dito aqui teria acontecido, né? E para não correr o ato falho de não falar nomes, nós temos um mantra aqui que a gente coloca para todos os nossos voluntários. E para representar esse mantra, né, está aqui a frase cunhada pelo professor Alfredo Santos Júnior: ser voluntário é mais do que doar tempo, é se dedicar de corpo e alma na transformação da sociedade. É isso que nós acreditamos, é isso que nós colocamos para que todos aqueles que chegam para trabalhar como voluntário aqui, na capacitação de voluntários que até hoje é feita pelo professor Alfredo, ele fala assim: se você veio aqui porque você tem a quarta-feira livre, por favor, vá embora.
eu não quero você aqui amanhã na aula. Entre outras coisas que ele também fala, mas nós só queremos aqueles que... Ele tem a ousadia de falar assim, nós queremos a sua alma. E assim, eu posso dizer assim... Ana, eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui agora, porque me veio essa necessidade de fazer isso aqui agora, mas eu cheguei em 2002 no Instituto GESC. Né? E o meu primeiro... Assim, eu também fiz o curso em 99, entrou aqueles malucos fazendo a apresentação da associação na aula, não sei o quê, tal, mas não era o meu momento. Né? Estava mudando de emprego, mudando de cidade, filha pequena, enfim, etc. Não era o momento de fazer isso. Até que em 2002, recebendo aqueles e-mails, venha ser o consultor social, não sei o quê e tal. Vamos ver o que é isso. E vim para a tal da aula de capacitação de voluntário. Chega lá, esse senhor simpático aqui, que deu a primeira aula, e ele me conquistou. Né? Assim, aquilo pegou, bateu forte em mim, e eu vim fazer o meu primeiro programa GESC, turma 13, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Peguei uma organização de contraturno escolar, administrada por uma ex-empresária, né? É uma associação ligada ao Rotary Club, mas administrada por uma ex-empresária que já tinha sido aposentada, enfim, etc. E para não ficar parada no dia a dia, foi lá, abraçou uma organização e foi tocar essa organização. E eu cheguei lá achando que ia ensinar ela, e a dona Silvia me ensinou muita coisa. A dona Silvia me deu aula sobre o que fazer, assim. E muito do que eu aprendi em todas as experiências que eu tive dentro de programa GESC, eu usei na minha vida profissional. Me fez ser um profissional melhor, porque aquilo que a gente aprende lá, assim, a gente está dentro de uma multinacional, com um monte de recursos, e a gente está lá ajudando uma organização que não tem nada, eles fazem muito mais, sem reclamar. E as nossas equipes reclamam muito, né? Assim, então, eu sou muito grato por ter aprendido tudo isso, né? E tudo começou com esse senhor que está aqui, que é a minha inspiração, né? Para continuar aqui fazendo isso. Eu também trouxe uma outra frase aqui para completar essa frase aqui, né? De Confúcio. Não vou ler, vocês leem aí enquanto eu quebro o protocolo aqui. Mas a gente não está aqui se a gente não tem alicerce, certo? Então, as pessoas precisam de ter exemplos na vida, né? E as pessoas precisam, normalmente, elegem um herói, né? E eu tenho o privilégio de ter hoje aqui o meu herói, meu pai. Bom, e ele também, assim, como você falou, né, o número subestimado ali no que foi dito, nós temos os voluntários que não estão inscritos no GESC, né? Dentro das nossas casas nós temos muitos voluntários, né, que trabalham por GESC sem nunca pisar aqui, né? Porque para a gente fazer o trabalho, a gente está sempre envolvendo outras pessoas, né, no nosso dia a dia. Então, tem muitos outros voluntários que participam aqui da vida do Instituto GESC e que nunca preencheram a fichinha de voluntário do Instituto GESC, né? E todo homem precisa de uma mulher forte do seu lado. E a minha está aqui hoje também. Bom, e a geração Dutten Hefner tem 3 gerações dentro do GESC. A minha filha é uma voluntária do Instituto GESC e está aqui também. Bom, então, assim, seria difícil estar há 20 anos aqui sem o apoio deles, né? Eu não ia citar nome, mas acabei citando 3, né? Então, Por coincidência, sua família, mas não era coincidência.
Bom, e como está todo mundo com fome, eu preparei também mais uma outra coisinha. É um evento surpresa que vai acontecer só para a gente encerrar antes da gente ir para o Comes e Bebes, porque o convívio com pessoas maravilhosas faz a gente descobrir talentos. E existe uma pessoa que hoje, que está há muito tempo já no Instituto GESC e faz parte da nossa atual diretoria, é professor, já fez muita coisa, ele é um artista. Né? E eu queria convidar para vir aqui, nosso colega Valdir Aparecido Mafra. Só que esse evento surpresa, ele precisa da participação de toda a plateia. Certo? Então, para que a gente saia daqui com o espírito renovado, o Valdir, para quem não sabe, ele foi membro da Orquestra Paulista de Viola Caipira, é um artista com um dom incrível. Recentemente nós fizemos um encontro da atual diretoria e ele apareceu com essa graciosa viola e alegrou a nossa tarde. Então, Valdir, por favor. Bom, obrigado pelo artista, né, que ele falou aqui. Na verdade, eu entendi bem qual que é a estratégia dele, né? É porque a gente tem tempo, né? Nós precisamos daqui um pouquinho esvaziar aqui, entregar o auditório para a FIA, né? Então ele falou: Valdir, você faz o seguinte, você começa a cantar que o povo se pica fora rapidamente, né? Então acho que essa que é a estratégia dele. Mas, gente, de qualquer maneira... Não, eu vou cantar aqui mesmo. Eu vou cantar aqui. Eu vou cantar, não, né? O meu papel aqui não é cantar, o meu papel é motivá-los a cantar, né? Nada melhor do que a gente terminar um encontro desse com música. E, obviamente, músicas que me permitam falar assim, né? Eu sou caipira, né? Gosto de música caipira e tudo mais. De terminar isso aqui com música boa, né? Com música de Almir Sater, com música de Renato Teixeira, né? Música da nossa cultura. E a gente está falando aqui de mudança de vida, né? De mudança de cultura do país, né? Um país mais humano e tudo mais. Eu me lembro aqui o pessoal mais velho que vai se lembrar do Plínio Marcos, né? O grande Plínio Marcos, né? Quantas vezes eu tive a alegria de encontrar Plínio Marcos lá no centro da cidade, pés descalços, vendendo os livrinhos dele, né? E ele dizia o seguinte, costumava dizer o seguinte, que um povo, né? Um país que não preserva as suas mais profundas formas de expressão jamais será um povo livre. Então a gente quer um país livre, né? É isso que a gente quer. Então, gente, vamos parar de falar, vocês já falaram bastante, vamos lá, vamos cantar junto, né? A gente vai pegar um tripé para você poder cantar ali sentadinho. Ah, não precisa, vai aqui mesmo. Eu estou aqui, tranquilo. Vamos lá então, gente. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora.
Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Bom, gente, essa outra, também de um grande companheiro, já tive a alegria de estar no palco com ele, que de vez em quando a gente encontra, Renato Teixeira, né? Essa música foi o Cláudio que escolheu, e ele queria muito dedicar essa música para todos nós aqui, né? Para todos que somos, afinal de contas, aqui no GESC, a gente encontra muitos amigos, né? Muitos amigos e amigas, e faz essas amizades para o resto da vida, né? Nunca esquece, né, Luiz? Exatamente, né? A gente viu aqui como os dois se gostam, né? O Aron e o Luiz, se curtem demais, o tempo todo. Não é assim, Aron? Mais ou menos, né? Então, gente, vamos cantar junto essa música tão bonita que é a Amizade Sincera, né? Do Renato Teixeira. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos. Não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausente. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor que um grande amigo. Amigo, obrigado. Bom, um artista, né? Bom, e para não encerrar, não prolongar demais, obrigado pela presença de todos, pela paciência de ficarem aqui até essa hora, e vamos para o que todo mundo estava esperando, né? Vamos comes e bebes, vamos bater papo, vamos se confraternizar, e vamos até lá. Obrigado e até a próxima.